Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso convidado especial, Caio Infante, que é um dos principais nomes de recursos humanos do país. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui nessa mesa tão especial de tantas celebridades. Eu aqui um publicitário perdido no mundo de RH há quase 20 anos, mas com uma história legal para a gente discutir aqui. De novo, obrigado pelo convite. Caio, a gente tem aqui nossos telespectadores, são empresários, também temos a parte dos jovens advogados, estudantes. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional, seus perrengues, até chegar nesse momento atual. Muito bem, então eu sou um publicitário, comecei trabalhando em agência, depois fui trabalhar no banco. Né? Eu brinco, para ter certeza. Isso jovem. Não, depois, já com uns 20 e poucos anos, já fui trabalhar em banco, para ter certeza que nunca mais eu queria trabalhar em banco. Sou um cara informal, publicitário, cheio das ideias, e banco é aquela coisa dos anos 2000 e pouco, todo mundo de terno e gravata, né? Não era o banco de hoje em dia dos Faria Limers, era uma outra época. Não tinha banco digital. Não tinha banco, imagina, a internet era. Você tinha cota de internet para usar na época, ou seja, tinha 10 minutinhos no dia para usar e tudo mais, aquela coisa mais controlada e tudo certo. E caí no mundo de RH há praticamente 20 anos, onde eu sempre estive desse lado da mesa do RH, ou seja, eu servindo o RH com parte de estratégia de negócio, tecnologia, enfim, sempre a serviço do mundo de RH. Há 9 anos eu lidero uma HR Tech americana aqui no Brasil, chama Radius, é a maior HR Tech do mundo, voltada para a parte da experiência do candidato, contratar, que não está fácil para ninguém, cada dia mais difícil, então eu sou um grande especialista nessa área. Eu sou fundador, né, de uma comunidade de RH hoje com 45 mil pessoas no Brasil, onde exatamente eu ajudo as pessoas a, enfim, falar mais sobre cultura, sobre atração, reconhecimento, remuneração, enfim, ajudando muito aí as pessoas de RH a terem melhores relações de trabalho, porque a gente passa mais tempo da vida trabalhando do que com a família ou na praia ou viajando, então essa relação tem que ser positiva. Caio, você vem de uma formação em publicidade e propaganda e construiu uma carreira em negócios antes de se consolidar como uma referência em RH. Em que momento você percebeu que o capital humano seria o centro das decisões estratégicas das empresas? Acho que desde pequeno, posso assim dizer, eu era o capitão do time, eu era o presidente do clube de classe, eu sempre fui um cara muito de liderar, por aquela história, você nasce líder e sem saber. E sempre fui uma pessoa de muitos amigos, aqui mais um, obviamente, de, enfim, várias histórias e outros contextos. E para mim, pessoa sempre foi muito importante. E quando eu caí no mundo de RH fazendo negócio, na época nem chamava startup, isso foi lá em 2008. Né? O termo startup não existia, era uma empresa que tinha sido investida pelo Santander, um portal de emprego que estava chegando no Brasil, e eu fui o funcionário zero da empresa, abri CNPJ, aquela coisa que hoje em dia é muito mais fácil, muito mais rápido, naquela época não era tanto assim. E puxa, eu tomei gosto, porque exatamente sempre gostei das pessoas, dos relacionamentos, das relações. E já naquela época se falava, né, as pessoas são maiores ativos das empresas, mas nunca ninguém fez isso direito. E mesmo 20 anos depois, ainda tem muita oportunidade de fazer, de fato, essa relação ser produtiva e verdadeira. Caio, da sua experiência internacional, você fez um MBA na Austrália. Como é que essa formação internacional também te ajudou a ter essa visão mais global sobre gestão, trabalho, inovação? E o que você aprendeu fora do Brasil que ainda falta amadurecer por aqui e vice-versa, né? Muito bem. Bom, o MBA tem mais de 25 anos. A carinha até que está de novo, talvez, né? Mas né, por dentro o negócio está mais judiado. E eu fiz exatamente lá, quando eu fiz o MBA na Austrália, acho que tem duas coisas importantes. A parte conceitual técnica, então fiz International Business, International Management, então já pensando nessa cabeça, globalização é um termo novo ainda, né? Enfim, era a época dos tigres asiáticos, sim. Ou seja, estamos falando de coisa lá dos comecinhos dos anos 2000, então já estava me preparando técnica e conceitualmente para isso, e a vivência com outros povos, isso o famoso não tem preço. Claro que é uma oportunidade para todo mundo no Brasil, a gente faz parte de uma minoria nesse sentido de ter a oportunidade de morar fora, estudar fora. Fiquei 3 anos lá, trabalhei em agência de publicidade ainda lá na época, joguei minha bolinha, claro, lá também, né? Enfim. E foi muito legal conviver com
indiano, com chinês, com japonês, com coreano, tem muito asiático, porque a Austrália é o país um pouquinho mais perto, né, da Ásia, mais barato que Inglaterra e Estados Unidos. Então tinha bastante... Tive lá meus primeiros amigos orientais e que tenho contato com alguns deles até hoje, foi na Austrália. E a Austrália é um país muito novo em termos de migração. Então lá... A geração atual é quem nasceu na Austrália, mas era muito o português que casou com a australiana, ou o inglês que estava lá. Então tem uma mistura hoje, cara. Super mistura. O que o Brasil é 200, 300 anos atrás, que a gente é a terceira, quarta geração, eles estão na primeira para a segunda geração. Entendi. Entendeu? Então, isso foi muito rico, porque o famoso não tem preço, né? Porque você vive, convive, aprende as diferenças culturais. Acho que isso engrandeceu muito aí a minha experiência. Caio, você foi eleito por 5 anos consecutivos como um dos profissionais de RH mais influentes do mercado. Na sua visão, o que mudou no papel do RH nesse período e o que ainda resiste a mudar? Desde que eu entrei, né, em 2008 no mercado, quase 20 anos, eu ouço falar do RH estratégico. Isso não aconteceu. Falando português bem claro, e eu trabalho muito com as verdades. Né? Ou seja, o RH, na maior parte das empresas, ainda não tem uma posição no board, ele não tem uma voz ativa, até muitas vezes o orçamento dele não é ele que define. E até quando tem os cortes, né, os layoffs que a gente teve aí na pandemia e pós-pandemia, muitas vezes ele só tem que informar, ele não participa da decisão estratégica nem da própria área. Então esse é um baita desafio. Né? Por outro lado, o RH ele tem perseguido um protagonismo, né? Porque chegaram temas como People Analytics, agora todo esse tema de IA. Então, hoje tem muita tecnologia e dados disponível para RH. O ponto é que poucos, de verdade, conseguiram implementar isso de verdade. Né? Então, a gente está vivendo uma transição que eu acredito que em 3, 5 anos, o RH que não conseguir falar... Né, a parte mais tecnológica, digital, vai ser engolido por outras carreiras que já estão entrando no RH. Então você tem engenheiros, você tem advogados, você tem pessoas que gostam de pessoas e que, além disso, entendem de negócio. E esse é o perfil do profissional de RH do presente para o futuro muito próximo. Caio, eu quero te trazer aqui uma polêmica. A gente vê muitas redes sociais, vemos muitos perfis relatando dificuldades para trabalhar com a nova geração. Na sua leitura, essas dificuldades refletem as características próprias da geração Z e como a relação com autoridade, tempo e expectativas? Como é que você vê essa geração Z no mercado de trabalho? Esse é um tema super delicado e que eu não fujo. Né? O pessoal gosta de ter a resposta polida, eu vou para a resposta prática porque é o que está acontecendo. Então, na minha visão, também pensando em 8 a 12 anos... vamos ter um gap dessa geração como líderes no mercado de trabalho, de maneira geral. Porque é uma geração que é desinteressada, não tem compromisso, é tudo para ela e pouco, de novo, retorno, resultado. Né? Se você tem uma reunião um pouco mais ríspida, a pessoa já fica chateada. É uma geração que nos seus 20 e poucos anos, e já tivemos lá atrás 20 e poucos anos, leva os pais para uma entrevista de emprego, né? Ou o pai liga para falar por que você tratou meu filho assim. Então, é uma geração muito desprotegida em vários aspectos, emocionalmente principalmente, e que, poxa, a gente sabe, né? Como a gente fala, a gente engoliu muito sapo, acho que tem melhorias, e lógico, o mundo vai avançando, tem coisas que não eram tão legais lá nos anos 2000, que em 2025, 2026 a gente vê melhorias, mas é uma geração que é muito fraca em vários aspectos. Né? E que não tem paciência de nada. Então, 3, 6 meses, se não é do jeito que eu queria, ela já muda. Não tem para você construir nada, não tem como você construir legado, entregar resultado, gerar relacionamento, né? Falar, não gostei dessa empresa. Puxa, a gente vem de uma geração intermediária aí dos anos 70, né, para os 90, uma geração X para Y ali, que a gente pegou o boom do digital, né? A gente teve que se digitalizar e a turma anterior nem tanto, e a gente conseguiu sobreviver com isso. Na nossa época não tinha a distração da internet, não tinha rede social, não tinha um monte de coisa. Uma geração mais resiliente, né, cara? A nossa muito mais, e que é o mercado de trabalho, eu sempre falo, não está feliz com o seu trabalho, faz o seguinte, monta uma loja e contrata um funcionário. Não precisa ter 2. Faz uma MEI, abre uma microempresa. Contrata uma pessoa pra você ter ideia do ter dor de cabeça, ter que pagar imposto, fazer gestão e tal. É muito difícil. Então, e acho que também assim, as empresas ela têm um papel fundamental nisso, de também não ficar aceitando meio que as imposições da geração. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Porque já está chegando a nova geração,
dos seus 15, 18 anos, que já são os jovens aprendizes, que já estão com uma cabeça já diferente. E isso é impressionante como os traços geracionais, né, são ciclos e que mudam e que vai engolir essa próxima geração. Por isso que eu acredito que vai ter um gap dessa atual geração. Né? Eu já tive várias rodas disso, já vi várias pesquisas. Uma que eu vi ano e meio atrás era que 40% das empresas não querem contratar esses jovens. E o Data Caio, que eu vou conversando com as pessoas, ele aumentou para 50%, 60%. Na minha ótica, conversando com empresários e RHs, por quê? Porque o gestor no dia a dia quer alguém que ajude a resolver problemas, não alguém que leve mais problemas. Ou a pessoa, mas eu tenho que passear com o meu cachorro 3 da tarde, então essa hora eu não posso fazer reunião. Mas como assim? Ah, não, mas você tem que entender, porque é o equilíbrio vida pessoal profissional. Gente, a gente respeita a vida pessoal, não dá para você desligar, né, enquanto você está trabalhando. Por isso tem muita demanda de home office. Não é porque a galera não quer pegar trânsito e tal, que também é um fator, claro, nas grandes cidades. Sim. Mas a turma quer moleza. Quantas reuniões que a gente liga, você deve participar disso, a pessoa não abre a câmera. A pessoa não está lá de fato. Sim. Ou está fazendo outra coisa. Então tem vários sinais, né? E quando as pessoas não têm 2 ou 3 trabalhos. Né? Faz um bico ali, faz uma consultoria ali, abre uma lojinha de doce para vender no Mercado Livre, ou sei lá onde. Né? Então, tá complicado. Eu acho que essa geração, de novo, estamos generalizando, né? E claro, Sim. que tem gente que vai ficar chateado com o que a gente fala aqui, mas eu estou te falando que 40% a 60% das pessoas ou das empresas não querem mais ter esse tipo de jovem. Então, é dado. E eu respeito muito os dados. Caio, a gente tem aqui um bloco especial que você pode indicar um livro, um documentário, um filme, mas isso você responde no nosso segundo bloco e eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com nosso amigo Caio Infante. Caio, qual que seria o livro, o documentário, o filme para os nossos telespectadores? Tem bastante coisa, né? Falando aqui um pouco acho que até reforçando um pouco da geração Z que a gente falou há pouco, quando a gente pensa no poder do hábito, né? E acho que a gente cresceu pensando, né, e fazendo diferente, e hábito leva tempo. E é uma coisa que essa atual geração, infelizmente, não tem paciência, resiliência. E para alguma coisa se tornar hábito, resumindo aqui, você precisa fazer uma vez, 5 vezes, 10 vezes, Sim. até seu corpo entender, sua mente acostumar e virar, de certa forma, rotina. Né? Isso seja para alimentação, seja para exercício, seja para qualquer mudança, leva tempo. Inclusive, mudança de carreira, ou até para você ter uma perspectiva positiva de carreira, porque cada vez mais, não, esse pessoal pulando de galho em galho, você contrataria alguém que nos últimos 2 anos passou por 3 ou 4 empresas? Não, você já ficaria olhando. Por que ela vai parar 2, 3 anos na minha empresa? Sim. Ela pulou de 4 a 6 meses em 3, 4 empresas. Então, eu acho que pode criar uma consciência diferente, principalmente pensando nos jovens. Isso não é só para jovens, obviamente, porque criar rotina, mudar de nova alimentação, né? Com tanta coisa. E hoje a gente tem muito estímulo, né? A gente é dispersado o tempo todo. Celular. Eu nem uso aquele Apple Watch da vida, Sim. porque, cara, isso aqui vai ficar louco, porque é o tempo inteiro apitando coisa. Então, foco hoje em dia, cara, tanto que tem o conceito lá do mindfulness, que é você, cara, realmente transportar a sua mente e seu foco, porque senão a gente não completa nada. Você abre um e-mail, aí você responde o WhatsApp, aí depois por acaso você já entrou na rede social, aí você se perde, Sim. porque tem um portal lá de coisa acontecendo, aí é o grupo do futebol, aí não sei aonde, e você fica louco. Então, acho que o poder do hábito continua sendo bastante relevante hoje em dia. Caio, você foi o primeiro profissional de RH do Brasil a palestrar em um evento na China em 2025. O que mais te chamou a atenção na forma como os chineses trabalham? Eles trabalham com tecnologia e também nesta área de desenvolvimento humano. Tem algumas boas diferenças. Sempre falo, tem aprendizados com eles e deles, né, com a gente. Primeira questão da velocidade. E tem que estar lá para entender o que é a velocidade, né? Obviamente você está lá várias vezes ao ano e quem esteve lá entende um pouco isso. Por exemplo, um processo seletivo lá não pode passar de uma semana. Uhum. Senão você perde o candidato não tem mais interesse, ele não volta. Aqui a gente meio que normalizou um processo seletivo de 30, 40, 60 dias. Se for um executivo C-level, vai demorar 20, 25 dias. Que ok, também é uma vaga um pouco mais estratégica. Então isso... Questão de respeito, a gente está falando que ninguém quer trabalhar, às vezes é isso, às vezes a pessoa quer trabalhar, se demorou 30, 60 dias, ou ela arrumou outro trabalho, arrumou um bico, já perdeu interesse, então acho que esse é um ponto importante.
o outro é sobre liderança. Aqui a gente tem muita gente, não só da geração que a gente comentou há pouco, mas que de certa forma é meio que insubordinável. Né? Então as pessoas não querem respeitar a liderança, quer questionar. Eu acho que tem uma parte que você quer participar e ser ouvido e tem uma outra parte que você é resistente. Sim. Lá existe uma cultura de respeito muito grande, muito diferente e que eu acho que faz toda a diferença. Mais uma vez, precisa de ordem. Né? Acho que precisa ter um pouco mais nesse sentido. Então acho que esses dois pontos, conversando com a turma lá e trazendo para cá, entre vários outros, obviamente, a gente pode fazer um podcast só sobre minha ida à China, que foi incrível, nos aspectos tanto cultural, de negócios e nos RHs, estive lá com vários RHs. Eu acho que esses dois pontos são importantes. E tem um terceiro, que é uma diferença ao contrário, que é curiosa. Aqui a gente faz muita pesquisa de clima, pesquisa de cultura, né, o pulso, para saber se as pessoas estão animadas, etc. E lá a turma não responde esse tipo de coisa. Eles têm medo de responder pesquisa, porque tem medo de punição, Sim. porque tem uma série de... Então, isso culturalmente, né? Aqui é bom porque você faz um raio-x ali daquele momento, daquele mês, sei lá, e você consegue tomar uma outra ação. Lá você não sabe o que as pessoas estão pensando. Entendi. Você tem aqui uma informação, né? Você tem o dado, uma tomada de decisão. que te ajuda muito. E lá você não tem, porque se você fizer, a turma não responde por medo, de novo, em especial de punição, ou não vou falar a verdade. Então, e aí, de novo, tem aprendizado dos dois lados, não tem melhor ou pior nessa história. Acho que bater no liquidificador para tentar extrair o que seria, né, a cultura ideal aí no mundo organizacional. Caio, no ponto de vista de gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos, eu acho que os talentos são fundamentais. Existe complementariedade entre o Brasil e a China? O que um país pode aprender com o outro nesse aspecto? Outra diferença grande que acho que faz, principalmente para a questão cultural de relacionamentos, é que lá não tem, como a gente falou há pouco aqui, home office. Não é que não tem. Cara, é presencial. Lá eles têm o 996, né? Sabe o que é o 996? Na cultura chinesa de trabalho? Trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana, ponto. Cara, você não quer, tem fila de gente querendo trabalhar. Aqui, o pessoal fica acomodado. Ah, mas eu quero saber o meu benefício. A gente tem muito essa cultura de benefício, então tem o padrão, vale refeição, vale alimentação, mas aí você tem o vale cultura, o vale viagem, o vale isso, o vale aquilo. Putz, lá é outro negócio. Lá, preciso trabalhar, preciso produzir. Eles encaram o trabalho de uma forma muito diferente da nossa e produzem muito mais do que a gente. Sim. Então, como eu falei, acho que tem mesclas aí de... talvez não precisa ser tudo isso. E agora está aquela discussão da escala 6x1, 5x2, 4x3, enfim, que é uma discussão protecionista para as pessoas, mas você vai enforcar no final do dia os empresários, né, as empresas, vai ter mais imposto, vai custar mais caro o produto porque vai ter que recompor isso de alguma forma. E o pessoal está lá para trabalhar. E não tem moleza. Sim. Então, assim, e não é que eu sou, né, super duro, tal, nem rígido. Acho que não, a gente tem que ter um meio do caminho, mas, gente, é trabalho. Não é clube, certo? Não é um ambiente social. É o trabalho e ninguém tem bola de ferro no pé. Você acha que você não está feliz na sua empresa, né? Enfim, ou com a sua liderança, vai procurar outro lugar. Simples assim. Caio, como é que você também analisa hoje? Acho que sai um ranking das melhores universidades do mundo, né? E muitas delas são chinesas. Você acha que esse corpo técnico, essas pessoas, esses talentos também querem migrar para outros polos, outros mercados? E como é que você vê, sendo um expert em RH, a inserção deles nesse mercado de trabalho? Eu estive em Guangzhou, que tem lá uma ilha, você esteve lá provavelmente. Sim. Que é equivalente, entre muitas aspas, a uma USP, com a diferença que ele tem as principais universidades das diferentes cidades da China no mesmo lugar. Hoje tem 110 mil alunos com capacidade para 400 mil. Então, isso faz muita diferença e a China, quem acha que ainda vai vencer qualquer competição mercadológica de domínio, a China já está na frente, já está ganhando, as pessoas não entenderam isso ainda. De novo, tem que estar lá para entender um pouco disso. E eu vejo sim, já até um movimento de brasileiros hoje, várias missões indo para lá para aprender sobre tudo, sobre tecnologia, infraestrutura, sobre RH, enfim, sobre vários temas, inclusive doutorandos, mestrados, etc. A turma está indo para lá para aprender, porque o jeito que é feito e o jeito que, assim, o preparo que a China tem versus o resto do mundo vai deixar para trás a Inglaterra, que é tradicional lá, Oxford, Cambridge, não sei o quê, e as tradicionais americanas, mas assim, não tenho dúvida alguma. E aí, acho que a China tem tudo uma... Ela já as empresas vão lá para a universidade, já criam os projetos, protótipos, etc., com a turma que está lá. Já sai com os talentos. E já sai com a turma produzindo a milhão.
E de novo, quando a gente pensa em velocidade, é tudo. Tudo na China é aquilo que a gente leva 2, 3 anos, o cara vai em 3, 6 meses. Tudo, absolutamente tudo. Não estudo, que obviamente o estudo você tem um período maior, mas com certeza vai fazer muita diferença nessa competição de talentos. Caio, a gente está chegando próximo aí do fim do nosso programa, mas antes disso, tratar desse assunto que é importantérrimo. Smart Cities, futuro do trabalho e visão de longo prazo. Olhando para os próximos 10 anos, quais habilidades humanas serão realmente insubstituíveis em um mundo cada vez mais automatizado? São várias. Eu gosto primeiro de curiosidade. Cara, se você não tem curiosidade, você está acomodado, você não vai sair do lugar. E talvez, de novo, parte da nossa população aqui no mercado de trabalho, esse é um desafio. Poder de comunicação. Cara, a turma não sabe se comunicar. Nem corporativamente, nem liderança, nem líder liderado, enfim. Está super difícil. E a gente sempre foca muito mais no soft skill, que a gente chama, né? Que são essas habilidades. Algumas você nasce, como eu falei, liderança, talvez você já nasça líder e você possa desenvolver isso mais ou menos. Mas tem muita coisa que você consegue se capacitar. Até porque eu acredito que currículo do jeito que a gente conhece já nem deveria existir mais. É a história da sua vida, o que você fez, o que você entrega de valor para a empresa. E você tem, tanto nos Estados Unidos quanto Ásia, você já tem um modelo fractional ou as a service, onde você pode ter 2, 3 trabalhos, você trabalha X horas para uma organização com aquela expertise, numa outra por outras X horas. Esse é um formato que vem ganhando força no mundo. No Brasil, de novo, a gente está acostumado com o CLT, com os benefícios, que no final, gente, se a gente parar para olhar, inclusive na ponta do lápis, não faz sentido nenhum. A renda média do americano, fractional versus alguém que faz a mesma função num único trabalho, ela chega a ser 80%, 100% maior. Porque ele tem 2, 3 rendas, tem muito mais flexibilidade e tem muito mais conhecimento. Ele vai se expor a muito mais cabeças e muito mais projetos. Mas o brasileiro ainda não está preparado para essa conversa, mas é uma coisa que eu acredito muito em novos formatos de trabalho. Tá? Pensando em Smart Cities, pensando em RH. Então, acho que a gente tem que se reorganizar. De novo, a China vai chegar em talvez em 2, 3 anos. A gente vai levar 10. Caio, se você pudesse dar um conselho direto para as empresas, gestores que querem se manter relevantes num cenário de transformação tecnológica, geopolítica e social acelerada, qual seria? Primeiro, eu sempre falo, por exemplo, para os RHs, cara, sai do evento de RH, vai para o evento de inovação, vai para o evento de marketing, vai para o evento de e-commerce, vai aprender com essa turma, que essa turma pensa diferente e vice-versa, obviamente. Né? Então, transitar em diferentes áreas de negócio, assim que você expande a sua cabeça. Eu vou para o mesmo evento de RH, ver as mesmas pessoas, ver as mesmas discussões, as mesmas tendências e tal. Gente, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, por exemplo, eu ir para a China, tudo bem que eu fui falar de RH, mas eu não fiquei preso no mundo de RH. Eu vou conhecer a cultura local, vou conhecer as empresas locais, eu fui conversar com pessoas de negócio. Que é assim que você abre a cabeça. Que é um pouco do que você traz do podcast. Você traz o político, você traz o cara do RH, você traz o cara de negócio, o outro do futebol. É assim que você amplia repertório e é assim que você pensa diferentes soluções para diferentes problemas, independente do seu foco de atuação. Então, sair da caixinha... De novo, pode ser assistindo um podcast, pode ser conversando com pessoas de áreas diferentes. É assim que você amplia repertório. Caio, agora para a gente finalizar, o espaço para você fazer as suas considerações finais no nosso programa Contrato Social. Bom, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Prazer estar aqui. E, mais uma vez, as pessoas sim são relevantes, né, no mercado de trabalho, mas recado para as empresas em especial. Gente, não podemos facilitar a vida do colaborador no bom sentido. Ou seja, não vou me adequar. É igual um time de futebol. Tem um cara que joga bem, mas se você não tiver o zagueiro, se você não tiver um time montado, esse cara pode fazer a diferença. Que vai ser seu CEO, vai ser seu head de vendas, seu CTO, sei lá o quê. Você sempre vai ter pessoas, obviamente, que tem um pouco mais de destaque. Mas se você não tem um time redondinho jogando, esquece. Né? Então você não vai adequar todo um esquema de jogo por causa de um jogador. Aquela história que o Brasil jogava pelo Romário é mentira, que a bola jogava no Romário e metia os gols lá. Sim. Mas cada um fazia o seu papel. Né? Então tem que ter essa visão, né? E de novo, muita coisa na universidade, por exemplo, ainda no Brasil, a gente não aprende o que é de verdade no mercado de trabalho. Tem muita diferença, esse gap ele continua existindo. Da teoria e da prática, né? Exatamente. Então tem um papel, sim, educacional das empresas em N aspectos, porque a gente está falando de N perfis, né, de N gerações, né, hoje são 4, 5 gerações trabalhando junto, dependendo da empresa.
que vem com formações diferentes, com bagagem, experiências diferentes, e, cara, assim colocar toda essa turma para orquestrar. Então, a habilidade com pessoas também não é só do RH. Os grandes líderes políticos, empresários, visionários, etc., eles são bons em pessoas, não são só bons em negócio. Porque a empresa é inovadora, não é empresa inovadora. Tem pessoas ali, né, que tem uma cabeça de inovação, existe, obviamente, incentivos para inovar e tal, para aquela empresa ser inovadora. E as pessoas não entendem isso. De novo, não é o CNPJ, ele inova nada sozinho. Então, as pessoas continuam sendo fundamentais e a gente sim precisa de pessoas que entendem, gostem. E outra coisa importante, saibam reconhecer e remunerar essas pessoas. Só tapinha nas costas não vai chegar em lugar nenhum. E o brasileiro tem uma dificuldade gigante ainda em criar políticas de reconhecimento e remuneração compatíveis, de novo, com quanto que aquelas pessoas estão de fato entregando para a empresa, nos seus diferentes níveis. Estou falando de estagiário a CEO, baita oportunidade para a gente fazer diferente para os próximos anos. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês até esse presente momento e aqui agradecer de forma muito especial o Caio Infante, que deu uma aula de RH aqui no nosso programa Contrato Social Podcast. Caio, muito obrigado pela sua participação e, pessoal, semana que vem teremos mais. Obrigado. Tá feito. Rapaz, o Caio...